Olá, irmãos. No De Casa em Casa dessa semana, nós vamos estar meditando sobre Jesus, o pão da vida. No texto de João 6, no versículo 32 a 58, nós vemos uma explicação sobre Jesus se identificando como o pão vivo que desceu do céu, como um maná. E essa expressão ela vem lá do Antigo Testamento, quando o povo de Israel havia sido tirado do Egito, a semelhança do que nos acontece quando nos convertemos, somos tirados do império das trevas. O povo de Israel tinha sido tirado do Egito e era sustentado por Deus com o maná no deserto. E esse maná apontava para Cristo. É até interessante que naquele contexto, dado momento, o povo de Israel murmura com relação a esse pão, que estavam já enjoados desse pão, e veio uma consequência desastrosa e veio uma solução gloriosa. Foi levantado numa haste uma serpente para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado, porque a consequência é que surgiram serpentes abrasadoras que mordiam o povo e o povo perecia. Também o pecado gera morte. E Jesus foi levantado como aquele que veio vencer a morte e o pecado por nós. E Jesus diz isso, se identifica assim também. Então, nesse contexto, nós vemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Exatamente, Chapa. E muito importante também que dentro desse texto, Jesus ele demonstra para nós um ensino que a gente consegue dividir em três partes, né? E logo nessa primeira parte, ele explica para nós a diferença justamente desse pão que alimenta o nosso corpo natural e dele mesmo que nos alimenta da forma sobrenatural e que é a parte mais importante, né? O pão natural, ele é um pão que nos alimenta, né, nos nutre, mas ele é passageiro, né? Nós nos alimentamos do pão dia a dia, mas chega um determinado momento que ele não consegue mais nos sustentar na forma em que nós precisamos, né? E isso também é uma referência dentro dos prazeres e das coisas lícitas que nós temos na vida, que elas não conseguem preencher esse vazio que nós temos. O único que pode preencher esse vazio é Jesus, que é um pão eterno, é um pão que nos dá a vida eterna. De dentre todas as coisas que nós temos nesse mundo, ele é o único que realmente pode nos alimentar. Independente daquilo que nós formos comer, seja pão ou sejam outras coisas, Jesus ele é o único alimento que pode verdadeiramente nos dar e nos trazer a vida eterna, né? As demais coisas elas são apenas para manter o nosso corpo. Amém. Até uma vez, a minha esposa, a Paula, ela viu uma reportagem muito interessante sobre o pão e eu queria que ela nos contasse aqui, repartisse com vocês, quanto que nós podemos observar a semelhança do pão com Jesus. Então, um tempo atrás eu vi um documentário sobre pão. Eu pensei, gente, esse documentário falando de Jesus, vocês não sabem, vocês estão falando de Jesus. E duas coisas me chamam muita atenção. A primeira é que cada cultura faz um pão do seu jeito, mas é o único alimento que todas as culturas têm em comum e necessário para sobreviver. Jesus. E a outra coisa é que o grão do trigo no qual o pão é feito, ele assim na sua íntegra, com casca, tudo assim, sem passar por nenhum processo, ele tem todos os nutrientes e minerais essenciais necessários para o ser humano sobreviver. Então, irmãos, fazendo uma analogia com o Senhor, quando o Senhor traz esse exemplo do próprio pão, nós podemos ver que Ele é o único que pode nos fazer completo. Jesus tem tudo o que precisamos. Nele nós temos verdadeira vida, alegria e paz. Tudo que o homem busca por trás daquele vazio que ele tem no coração, o único que pode preencher é o Senhor. Até C.S. Lewis tem uma frase que ele dizia assim: se nenhuma experiência nesse mundo pode me satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. E é interessante porque uma vez foi dito por alguém uma frase que ela ficou cunhada no meu coração, que alguém que tem pouco com Jesus tem tudo. E alguém pode ter tudo sem Jesus, ela não tem nada. E é interessante que quando Jesus está dizendo isso, lá no versículo 50, ele diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
muitos judeus se escandalizaram por causa dessa parte que Jesus fala. Porque o sentido que Jesus diz, depois ele explica, é espiritual. E lá em 1 Coríntios fala que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura. Porque se discernem espiritualmente. E ali depois no sugestivo João 6,666, 6,66, os discípulos abandonam Jesus por se escandalizarem com isso. Mas obviamente o Senhor está falando no sentido espiritual, que condiz com aquilo que lá em Salmos, numa melhor tradução, expõe que o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque o Senhor nos faz completo. E aquela fome a que se refere, eu creio que também seja espiritual. Porque o Senhor não estava vindo para suprir uma necessidade apenas humana. Ele estava trazendo Ele mesmo, né, para habitar no nosso coração e nos fazer completos. Existe uma fome espiritual que as pessoas não imaginam que só Jesus pode satisfazer. Claro, o Espírito Santo é que nos leva para esse pão vivo. E quando nos alimentamos, nós experimentamos a verdadeira plenitude de vida que só há em Cristo. Amém. E Jesus, ele é um alimento eterno. E ele é o último alimento que pode nos suprir. Ele diz para nós que ele é definitivo. Definitivo significa o ultimato. Não há nada depois dele, somente Cristo. E o pão de Jesus, ele é superior ao maná. Ele mostra isso para nós lá nos textos, continuando, né, a partir ali do 57, quando ele fala que ele veio do Pai, né, e o Pai o enviou, e que o nosso Senhor, ele é um alimento que aquele que se alimenta dele viverá para sempre, diferente do maná, que era um alimento diário para o corpo, né? Lá em Êxodo 16, ele fala sobre isso. E Jesus, ele satisfaz as nossas necessidades, principalmente as espirituais, quando nos alimentamos dele. Ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então todo aquele que se alimenta de Cristo tem a promessa do nosso Senhor da vida eterna. Ele é aquilo que nos preenche, ele é aquilo que nós precisamos. É a única coisa que pode preencher todas as lacunas, todos os buraquinhos que tem no nosso coração. Somente o Senhor tem a capacidade de preencher. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, né? Para isso nós temos algumas formas também de fazê-lo. Amém. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, fala de que o Senhor permitiu o deserto, deu um maná que eles não conheciam, para lhes dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Depois, quando os discípulos abandonam o Senhor pergunta para os 12 se eles também não queriam se retirar, que eles estavam livres para tomar a decisão que eles quisessem. Não era uma obrigação, Jesus não estava obrigando as pessoas a seguir. Mas Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a vida. Ele é a própria vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu e nos faz completo. Como dissemos, alguém pode ter tudo, sem Cristo não tem nada. Mas embora possamos ter pouco, com Cristo temos tudo o que precisamos. Um nutrólogo pode saber muito sobre alimentos, mas se ele não se alimentar, ele vai perecer. Não basta apenas sabermos sobre estas coisas, nós temos que de fato experimentar essa vida de Deus, essa intimidade com o Senhor, essa comunhão com esse Cristo vivo. Por isso vamos estar nos edificando de casa em casa, vamos estar juntos nos alimentando de Jesus, na comunhão com Ele, e vamos estar animando uns aos outros para nunca deixarmos de buscar desse pão que nos sacia. Deus abençoe, queridos, no amor de Cristo. Um grande abraço. Deus abençoe.